O mundo político recebe mais um candidato ao governo de Minas. É a TV Assembleia nas eleições com todas as vozes. Hoje está conosco o sindicalista Jordano Metalúrgico, que concorre ao cargo de governador pelo PSTU. Muito bem-vindo, Jordano. Obrigado, Vivian. Olá a todos os telespectadores aí da TV Assembleia. Jordano, essas eleições, as eleições de 2018, elas estão acontecendo num cenário de crise, de muito desgaste político, não é? Esse é um ano, digamos, um ano eleitoral um pouco diferente dos outros. O PSTU se preparou de alguma forma, vai tentar buscar se apresentar de uma forma diferente para o eleitor, em vista desse cenário? Então, Vivian, o programa do PSTU, ele a nível nacional e a nível estadual, né, as nossas candidaturas vêm trazer e fazer um chamado aos trabalhadores à rebelião e a se organizar para que a gente possa, de fato, derrubar esse modelo que hoje existe, que é o capitalismo, e que tem trago prejuízos enormes à classe trabalhadora. Desde fazer com que o Estado não garanta nem o mínimo, que é o direito ao emprego, como também o sofrimento de toda a população, que é a falta de investimento em saúde, educação, moradia. Então, dentro do nosso programa, o que a gente traz e apresenta é a organização dos trabalhadores através dos conselhos populares, para, de fato, que haja uma determinação por parte da classe trabalhadora, dos conselhos organizados, de onde vão ser investidos, né, aí a grana que é do Estado. Você acha que os trabalhadores estão permeáveis a um discurso de rebelião? Uma proposta de se organizar, enfim, da classe se organizar contra o capital? Isso é real? Quer dizer, o desconforto, a questão do desemprego, enfim, os problemas que a sociedade vive, e boa parcela dela sente mais na pele, né, as condições sociais precárias, isso é real, mas fazer essa conexão de vamos lutar contra o capital, até que ponto as pessoas estão permeáveis a esse discurso? Então, nós acreditamos muito na força da classe trabalhadora do nosso país e do povo pobre. Todos nós estamos sentindo muito na pele a questão, né, além de toda essa crise que está colocada, que somente os trabalhadores e o povo pobre estão pagando por ela, porque os grandes bancos mantiveram suas taxas de lucro. As grandes empresas mantiveram o seu lucro e adotaram medidas para, inclusive, piorar a vida do trabalhador através da reforma trabalhista e através do processo de terceirização irrestrita. Isso está fazendo com que, desde o ano passado, né, no dia 28 de abril, 40 milhões de trabalhadores fizeram uma das maiores greves gerais do nosso país. O Ocupa Brasília, 150 mil trabalhadores ocupando Brasília e fazendo muita luta e enfrentando todo o poder de fogo do governo lá naquele momento. Contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, contra o processo de terceirização irrestrita. E agora, recentemente, né, de outubro para cá, nós tivemos o movimento Brasil Metalúrgico, onde a patronal veio com a proposta de reforma trabalhista para dentro das convenções coletivas e dos acordos coletivos. E a força dos trabalhadores, através do movimento Brasil Metalúrgico, que reuniu os sindicatos metalúrgicos do país inteiro, conseguiu barrar que não fosse implementada essa reforma, dizendo claramente através dos trabalhadores que lá em cima, quem aprovou não tinha respaldo para votar isso em prol dos trabalhadores, porque trazia prejuízos enormes através da reforma. E aí veio a greve dos caminhoneiros, veio a greve da educação a nível estadual aqui, a nível municipal, que inclusive foi muito reprimida pela Polícia Militar. Foram vários professores, educadores, trabalhadores da educação que foram agredidos e foram mostrados, inclusive, né, na televisão. E também uma radicalidade muito grande, porque com a greve dos caminhoneiros, os petroleiros também entraram em greve. Então existe todo um movimento e todas as cidades que a gente tem passado, desde a pré-candidatura até agora a efetivação das nossas candidaturas, o sentimento que a população tem passado para a gente é que existe uma necessidade de se organizar e de enfrentar todo esse modelo para, de fato, mudar, mas com a participação do povo nesse modelo. O PSTU quer, de fato, ser competitivo? Quer dizer, a sua candidatura ao governo do Estado pretende ser realmente competitiva ou é só um instrumento para disseminação de ideias? Então, a gente entra nas eleições, claro, para disputar, né? Mas, primeiramente, como propósito do PSTU,
de ganhar a consciência dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo pobre do nosso país, que nós temos que mudar esse modelo de conjunto. Né? Só o momento das eleições não vai mudar a vida dos trabalhadores. Há quantos anos nós temos eleições? Há quantos anos os antigos partidos, os novos partidos que estão aí, que assumiram o poder, que fizeram várias coligações, o que fizeram de fato para a vida do trabalhador? Além de promover ataques, né? No momento da eleição fala que vai de saúde, educação, melhorar a condição de vida, de trabalho, esse negócio todo. Na verdade, o que nós estamos vendo é que todos esses governos que passaram anteriormente a nível de Estado e a nível nacional, eles só atacaram a vida da classe trabalhadora e do povo pobre. Eles não promoveram saúde, não promoveram educação e nem conseguiram manter e gerar emprego. A verdade é essa. Cada dia mais o nosso povo, o nosso trabalhador, o nosso povo da periferia, sofre mais com a violência, com o genocídio, com o machismo, com todo tipo de opressão para cima dele. E a classe trabalhadora, através desse governo que está aí, isso a nível nacional, através dessa política das reformas. Mas aqui em Minas, através do governo Pimentel e anteriormente na Anastasia e Aécio, né, implementaram medidas que trouxeram prejuízos graves para a classe trabalhadora, para o servidor público. Hoje, para a gente ter uma ideia, está sendo pago em 3 parcelas o pagamento do servidor, do trabalhador, né, do Estado. E o 13º parcelado em 4 vezes. O aposentado teve uma parcela aí recentemente que foi de R$500 para passar o mês dele. Então, esses governos, tanto o PT, PSDB, PMDB, todos os que antecederam, a prática deles foram a mesma. Para nós, eles são farinha no mesmo saco. Quais são os compromissos programáticos que o PSTU assume para o governo do Estado? A sua candidatura assume para o governo do Estado. Então, nós partimos do princípio que nós temos que envolver, como eu falei aqui, né, através dos conselhos populares e organizados, para a gente destinar para onde nós vamos investir, né, aquilo que se produz de riqueza no nosso Estado. Para isso, nós precisamos reestatizar as empresas, principalmente do setor da mineração, que foram vendidas, do nosso ponto de vista, a preço de banana. Né? Foram entregues, patrimônio construído com dinheiro dos trabalhadores, né? E empresas hoje têm alto lucro e repassam uma migalha. Quais empresas você se refere? Por exemplo, você pega Vale do Rio Doce, você pega... Mas a Vale é nacional, né? Mas foi entregue aqui em Minas, né, todo o nosso território para ser explorado o minério. Né? E o que dá de retorno aqui para Minas Gerais, de fato? Além da geração de serviços precarizados. Mas como governador, teria instrumento para fazer uma reversão desse processo? Com certeza, porque nós queremos envolver o conjunto da população mineira para, de fato, assumir o controle disso, porque quem produz, de fato, né, a riqueza ali, quem retira do subsolo, quem retira e extrai o produto ali são os trabalhadores. Na verdade, o que tem de lucro nisso vai para onde? Para os grandes bancos, para os grandes acionistas. Toda a riqueza que se produz aqui no nosso estado vai para a mão, né, de um número pequeno de empresários ou de bancos que administram e são acionistas dessas empresas. E o nosso povo fica com o que aqui em Minas Gerais, por exemplo? O que a gente fica aqui a nível de país? Isso em escala internacional, né? As empresas se instalam, vêm, retiram tudo o que a gente tem, inclusive aqui no nosso subsolo, né? A riqueza que a gente tem, exploram os nossos trabalhadores e pagam salários muito baixos, geram agora, nesse momento, um número grande de desemprego, porque nem isso eles garantem para a classe trabalhadora, para se manter o lucro deles. E aí, o que sobra para nós, de fato, no nosso estado? Para investir em saúde, educação, moradia, gerar um plano de obras públicas para melhorar a questão do desemprego aqui na nossa cidade e gerar emprego para a população aqui no nosso estado. Esse, então, seria uma primeira atitude como governador para tentar reverter a situação econômica do estado. Isso aí, seria a estatização e parar, né, a nível nacional. Nós estamos... né, colocando a nossa política do não pagamento da dívida, né, porque manda uma remessa, né, grande de tudo que se produz de riqueza aqui do nosso estado do país. Mas como vencer os obstáculos nacionais, não é? Minas Gerais é um estado importante da federação, certeza. Mas a gente sabe que um governador de estado perto da União, o governo do estado perto do governo federal, tem muito menos poder, apesar de ser constitucionalmente tão importante quanto. Como lidar com isso, não é? Nós temos, por exemplo, uma dívida no Estado grande, que assim, é uma dívida do Estado com a União, e o Estado também deve muitos milhões ao Estado de Minas Gerais. O governo federal deve muitos milhões.
E esse encontro de contas que vem sendo proposto, ele não saiu do lugar, porque o governo do Estado não tem como pressionar o governo federal. Enfim, é só um exemplo para demonstrar o nível de dificuldade que existe, não é? Do ente federado, do governo do Estado de Minas Gerais, se impor numa decisão. E aí? Então, aí tem as duas situações, né? O que eu estou falando? Que a gente necessita de reestatizar para que o que gera de lucro ficar para o nosso Estado e para a gente, né, fazer isso de conjunto, que é uma política nacional do partido. Né? Nós, aqui, a gente tem que iniciar de algum ponto. Né? E esse ponto pode ser aqui em Minas Gerais. Por que eu falo que pode ser em Minas Gerais? Minas Gerais ele é muito próximo do que acontece em todo o território nacional. Né? Nós temos aqui variedades de produtos que são produzidos aqui no nosso Estado, né, em matérias-primas que são extraídas, que a gente tem uma diversidade de riquezas aqui. Né? Nós temos ouro, nós temos minério, nós temos, né, o agronegócio que está aí, que gera um lucro só para os grandes empresários, né, o pequeno produtor, o dono de um pequeno espaço de terra, ele não tem, né, incentivos, inclusive, para estar produzindo, para estar gerando, inclusive, emprego ali na região dele. Agora, então, nesse sentido, como tem a questão, né, que nós estamos propondo da reestatização, nós também estamos propondo de organizar os trabalhadores e, junto aos trabalhadores, definir ponto a ponto como deve ser feito, que hoje não acontece. Né? E outra deve coisa, ser feita a reestatização? É isso que eu queria saber. Reestatização. Se vocês têm um plano de como fazer isso, na prática. Isso. Na prática. Então, Vivi, tem o processo de reestatização daquelas que foram entregues. E tem o processo de estatização, que era a proposta do PSTU lá atrás, quando a Novelis falou que sairia de Ouro Preto. Uma empresa falou que ia fechar, ia mandar o pessoal embora, foi feito um acordo, né? Com muita luta do sindicato local lá, fizeram um acordo, né, a nível judicial, que conseguiu garantir para os trabalhadores, mas não se garantiu a manutenção do emprego. Agora, outra coisa é a questão da dívida, né, que o PSTU defende a nível nacional, que pare de se pagar essa dívida. Do nosso ponto de vista, ela já foi paga há muito tempo, né, e não é justo retirar toda essa riqueza que se produz no nosso país para garantir lucro de grandes bancos, não. Se pegar essa grana que é repassada para lá e investir num plano de obras públicas aqui, a gente gera muito emprego e melhora a qualidade de vida da população, com certeza. O que te motiva mais a disputar o governo? O que motiva é ser um trabalhador metalúrgico, conhecer a realidade do chão de fábrica, conhecer a realidade da maioria do povo trabalhador, qual que é, e saber que o nosso Estado é tão rico, que o nosso país é tão rico, que está entre a 8ª economia do mundo, e na distribuição de renda e da nossa riqueza, poucas pessoas se beneficiam e o restante sofre as consequências disso, através da violência, através da falta de investimento em saúde, da falta de investimento em educação e uma série de outras questões que a classe trabalhadora passa hoje em dia. Falando desses, enfim, enfrentamentos que o governo tem que ter, naturalmente, assim, que você está apontando que a saída é uma saída econômica para enfrentar os problemas. Mas como é que você vê o atendimento de 3 pontos fundamentais que são apontados pelos próprios eleitores como as grandes preocupações nos serviços que eles usam e que o Estado provê, seja no município, não é? Seja a parte do governo do Estado, em nível federal, enfim, que são saúde, educação e segurança. Vamos começar por saúde. Então, na questão da saúde, o que acontece hoje? E qual que é o projeto do PSTU? Nós defendemos a estatização de todos os planos de saúde e tudo que é referente à saúde do nosso povo, nós defendemos que seja tudo estatizado o que é do setor privado. Por quê? Porque enquanto alguém está tendo lucro, alguém vai ter que estar sofrendo as consequências. E nesse sentido, nós defendemos a estatização e que tenha conselhos que acompanhem isso, que seriam os conselhos populares. Porque nós defendemos, de fato, um investimento no SUS, para que o SUS seja 100% gratuito e que tenha atendimento de conjunto para toda a população. Esse é o nosso entendimento. Porque a indústria, né, de medicamento, a indústria, né, farmacêutica, os médicos, né, uma camada que vive da saúde e está junto desses planos, e através de várias empresas que estão aí na área da saúde, tem tido um lucro muito grande em cima da saúde do nosso povo. Essa, né? É uma o povo tem sido forçado, né, a ter um plano de saúde.
O povo é forçado a enxergar o SUS como uma coisa que não é muito boa para ele. Mas o SUS tem condição de ser muito bom. Mas para isso tem que acabar com essas parcerias público-privadas. De fato, estatizar da forma que nós estamos falando, assumir o controle através dos trabalhadores e fazer um SUS de 100% de qualidade para a população e gratuito. Essa é a nossa proposta. Quando há uma discussão sobre recursos para o SUS, há sempre uma ideia geral de que o SUS é no sentido de que todo recurso que entrar lá não será insuficiente. Ele é um saco sem fundo, não é? No popular seria isso, porque na área de saúde há um desenvolvimento tecnológico, uma demanda cada vez maior por recursos para que a saúde pública, para que a saúde em geral seja ofertada, ou os tratamentos de saúde de forma mais sofisticada e tal. Como vencer, não é, esse modelo, né, que cada vez exige mais recursos, tem que colocar mais recursos e muitas vezes os recursos são insuficientes, né? Pelo menos essa tem sido a tônica da realidade do atendimento à saúde no país. Vivian, vai ser uma batalha nossa, né, porque nós temos que deixar bem claro, chamar a população para essa discussão, dizer bem claramente, saúde não é mercadoria. Saúde não pode continuar sendo tratada da forma que é aqui no nosso país, nem no nosso estado. Nós precisamos mudar essa realidade. Eu tenho um exemplo que eu acompanho aqui, de uma parte do SUS aqui, que é referente à saúde do trabalhador, no Hospital das Clínicas aqui, que vários trabalhadores de todo o estado vão ter um atendimento lá referente à saúde do trabalhador. Os trabalhadores conseguem um agendamento, são atendidos, vão depois ser marcados os exames, com base nos exames é marcado já o retorno, e esse trabalhador lá, pelo menos o retorno que a gente tem de todos os trabalhadores e quando a gente pode acompanhar lá, é um retorno super positivo da equipe que tem aqui no SESC de BH. Então a gente vê que é possível dar uma saúde de qualidade, que é possível, né, se a gente transformar todo o investimento, parte do investimento que a gente tem e destinar de fato aquilo que é para a saúde, que tem condições de melhorar muito as questões dos atendimentos nos hospitais, nas clínicas de saúde, nos postos de saúde, melhorar o trabalho dos PSFs, né, que é a participação, né, de detectar ali anteriormente e de trabalhar com as pessoas, né, antecipar os tratamentos, antecipar a forma, né, de preparar, né, a forma da alimentação correta, tudo direitinho. Então isso é importante, esse trabalho a gente entende que o SUS realmente é o melhor caminho. Só para a gente avançar aqui, porque nosso tempo está acabando, eu queria que você então tratasse da sua visão, da visão do PSTU em relação à educação e segurança pública como governador. Não, com certeza. Essa questão que a gente, né, vai entrar até de questão de segurança pública, tem muito a ver com a questão da educação, do nosso ponto de vista. Nós achamos que nós temos que pegar e investir de fato lá na base da sociedade, né? É investir na educação, é investir no lazer, é investir na preparação dos nossos jovens da base da nossa sociedade e de conjunto na educação, porque de fato a gente melhorando a educação e se a gente, através dos conselhos populares, vamos gerenciar para de fato onde que nós vamos investir as verbas, né, para melhoria na educação, com certeza, com base nisso, a gente consegue avançar num processo de diminuir a violência. E com isso, né, você depois consegue discutir um plano maior referente à questão da segurança. Até porque se você diminui e se investe lá embaixo, provavelmente lá em cima, se você dividir melhor a riqueza do Estado, melhor a riqueza do país, com certeza nós não vamos ter esse alto índice, né, de violência que a gente tem aí nas nossas cidades. Porque violência que, inclusive, vem por parte de setores, né, do Estado. A gente tem um índice alarmante e assustador de jovens que são mortos, inclusive por parte da Polícia Militar. Então, a gente precisa de trabalhar de fato e investir muito em educação, investir muito nas famílias, melhorar a condição de vida da classe trabalhadora e do povo pobre do nosso país, dividir de fato a renda de forma igual desse país para que as pessoas possam ter uma boa qualidade de vida. Fazendo isso, com certeza, a gente discute segurança com tranquilidade.
Jordano, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Muito obrigado a vocês mais uma vez pelo espaço. Eu conversei com o sindicalista Jordano Metalúrgico, ele é candidato do PSTU ao governo de Minas. E você assistiu essa entrevista da série com os candidatos ao governo. Ela faz parte da nossa cobertura eleitoral em 2018. É a TV Assembleia nas Eleições, com todas as vozes. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.